O Zé não sabe contar, não. Estamos aqui mais uma vez gravando a live do livro do Apocalipse. A primeira live nós tivemos alguns problemas técnicos, mas graças a Deus aquela live já foi abençoadora e nos pediram para fazer outra live, além do pedido para fazermos outras lives de panoramas bíblicos, Legal. que é um conteúdo muito enriquecedor. Então, estamos aqui, eu, pastor Mateus, pastor da Igreja Presbiteriana de José Bonifácio, e o pastor Devanir, pastor da Igreja Presbiteriana de Diniz, também que pode se apresentar, falar da sua família, há quanto tempo está aqui, e hoje nós estamos aqui, na casa do Senhor, né? Obrigado por nos receber aqui, obrigado pessoal que está nos ajudando aqui, a equipe técnica de mídias aqui, muito obrigado pelo serviço no Senhor, que Deus os recompense. Primeiro, se apresente, pastor, para o pessoal aqui que não te conhece, está transmitindo no YouTube da Diniz, a maioria te conhece, mas eu quero já aproveitar e pedir para você enviar essa live para os seus amigos. Se apresente, por gentileza. Boa noite, Cíntia. Prazer estar juntos de novo nesse projeto. Era só uma intenção de fazermos uma live, agora virou um projeto, e Deus abençoe nesse projeto, que nós possamos estar juntos outras vezes, falando de outros livros da Bíblia, como nos foi sugerido. Amém. É um prazer também recebê-los aqui na Igreja de Diniz, de onde nós transmitimos hoje. Meu nome é Devanir, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Diniz há 18 anos, casado com a irmã Tilda, pai de 3 meninas lindas, Bruna, Camila e Vitória, avô de 3 netos maravilhosos, Pedro, Henrique, Isaac e Benjamin. E é uma grande honra e um grande privilégio poder estar entrando na sua casa nesta noite para falar sobre o livro do Apocalipse, livro tão importante, tão intrigante da palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe durante essa live e que o Senhor nos use para falar aos corações aqui nessa noite. Amém. Pastor, se nós pudéssemos resumir todo o livro do Apocalipse, talvez uma palavra ou uma frase, como seria esse resumo? O Apocalipse é o livro da vitória de Cristo e da sua igreja. O livro da vitória de Cristo e da sua igreja. É interessante nós pensarmos no Apocalipse. Hoje, mais cedo, eu conversava com um irmão de Jales. Me parece que quando nós falamos do livro do Apocalipse, gera um pouco de medo, nós ficamos assustados, assim, com algumas figuras que aparecem. Mas o livro do Apocalipse é o livro da esperança. A esperança viva daquele que já venceu e volta para buscar a sua igreja. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de deixar um texto, uma leitura breve de Apocalipse aqui. Eu vou ler alguns versículos e gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Apocalipse 1, de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos
constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Como nós vamos falar da palavra do Senhor nessas lives, o foco na palavra, em nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Pastor, eu quero pedir para que o Senhor inicie essa live com uma oração, pedindo auxílio do Espírito Santo sobre as nossas vidas, auxílio do Espírito Santo para mostrar aos nossos ouvintes o quanto a palavra dele é profunda e é transformadora aos nossos corações. Vamos orar. Vamos orar então. Senhor Deus, Deus de toda glória, de toda majestade, nós nos rendemos humildemente na tua presença. Rogamos que o Senhor derrame sobre nós o poder, na graça do Espírito Santo, para tratarmos da tua palavra, Deus. A tua palavra que nos foi revelada para nos fazer conhecer o Deus que criou todas as coisas e que nos criou. Ajuda-nos, ó Deus, que pela instrumentalidade do Espírito Santo, tudo aquilo que nós vamos tratar nesta noite esteja relacionado com a verdade revelada do Senhor e expresse única e exclusivamente aquilo que o Senhor desejou que conhecêssemos a respeito de Ti mesmo. Guarda-nos debaixo da Tua graça, usa de misericórdia para com a minha vida, para com a vida do Mateus e para com a vida de todos aqueles que nos acompanham nesse instante, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Lembrando os nossos irmãos que estão acompanhando a live, que vocês podem fazer as perguntas que quiserem do livro do Apocalipse, que eu conversei aqui com o pastor, ele está prontíssimo para responder todas elas. Podem encher o chat de perguntas que nós vamos colocar ele numa enrascada aqui hoje, tá certo? Pastor. Pastor, eu quero começar com uma pergunta aqui, mas de maneira geral, do livro do Apocalipse. Por que as pessoas têm medo ou até evitam a leitura desse livro? Eu me lembro que no seminário, foi feita uma pergunta aos novos seminaristas no meu primeiro ano, qual o livro mais difícil de interpretação ou o livro que a gente tinha lido menos, e deu assim quase que unânime o livro do Apocalipse. Por que isso? Mateus, eu acredito que são duas razões básicas. A primeira razão é porque a maioria das pessoas não conhecem o propósito do livro. Todas as vezes que nós pensamos no livro da Bíblia, quando eu falar para você, a maioria dos crentes, você fala, olha, quando você está para baixo, quando você está abatido, quando você está afligido, quando você está com o coração apertado, quando você em meio às aflições e tribulações da vida, que livro você lê? A maioria vai dizer, eu leio o livro dos Salmos. E os Salmos têm a leitura do Salmo tem esse poder de nos colocar para cima, mas o único livro da Bíblia que foi escrito com o objetivo de consolar um povo perseguido, um povo afligido, um povo maltratado, foi o livro do Apocalipse. Então, quando nós conseguimos olhar para o livro do Apocalipse como um livro escrito para o consolo da igreja, então ele toma uma nova dimensão. Essa é a primeira razão. As pessoas não conseguem identificar o verdadeiro propósito do livro. E isso se dá principalmente por causa da simbologia que João usa. João usa de muitos símbolos que eram necessários no seu tempo, porque nós precisamos sempre lembrar que João estava preso na ilha de Patmos, exilado. Toda a sua comunicação certamente sofria censura por parte do governo romano, então ele vai usar de símbolos que era conhecido da igreja, e nesse simbolismo ele conseguia transmitir toda a realidade do conforto que o Senhor Jesus lhe ordena por meio dessa revelação. Então essa é a primeira razão. E a segunda razão é que as pessoas sempre associam tudo que está escrito com o livro do Apocalipse nos finais, com o fim dos tempos. E que por essa associação, então acabam por desenvolvendo uma ideia que não é correta, de que o livro do Apocalipse não tem nada para nós hoje. Então eu acredito que essas duas razões básicas. Maravilha.
Baseado nisso que o senhor falou, como nós devemos então nos aproximar desse livro como cristãos? Quais passos nós devemos dar, além de uma leitura simples, abrir a Bíblia e ler mesmo esse livro? O que o senhor daria de dica para os nossos irmãos, para pessoas que nunca leram ou têm medo de ler? Como a gente pode conhecer mais esse livro? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é irmos ao livro do Apocalipse com humildade, entendendo que o livro do Apocalipse ele tem a mesma relevância que os outros 65 livros que a Bíblia traz. Ele não é mais importante nem menos importante do que qualquer um outro. Então, quando eu dou a ele a mesma importância que eu dou ao livro do Gênesis, que eu dou ao livro dos Salmos, então há esse interesse, essa avidez da minha parte por conhecer mais do livro do Apocalipse. Então eu preciso me aproximar do livro do Apocalipse com humildade. Segundo, para que o Apocalipse perca essa áurea de assustador, eu preciso então me transportar e buscar me colocar no contexto histórico da igreja quando ele foi escrito. Porque esse é o grande desafio de todos os livros da Bíblia, mas do Apocalipse principalmente. Porque nós não podemos ler nenhum livro da Bíblia focando na nossa realidade. Nós precisamos ler no contexto em que ele foi escrito e depois, entendendo essa mensagem que foi transmitida aos seus leitores originais, transportar para nós nesse tempo. E aí, então, toda a leitura de qualquer livro da Bíblia toma uma outra realidade, se torna uma leitura vívida, impactante e principalmente abençoadora. O livro do Apocalipse é assim também. Nós precisamos ler o livro do Apocalipse da mesma forma que lemos os outros livros da Bíblia, não se importando muito com o símbolo, mas focado na mensagem. Que bênção! A mensagem é a certeza que Jesus Cristo já venceu e voltará para nos buscar. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pastor, antes da gente continuar com as perguntas, eu trouxe aqui um presente. Eu diria que é um presente para o senhor, mas que o senhor não vai usar, porque é um presente para sua amada esposa. Maravilha. Alguns irmãos, 2 irmãos especificamente, eles nos ajudaram na live, doando presentes, e isso já fica aqui o convite para outros irmãos. Nós faremos outras lives, e o nosso objetivo é fortalecer também irmãos que estão empreendendo, estão começando a empreender, para que eles possam nos ajudar e a gente de alguma forma divulgar também o negócio deles aqui como motivo de bênção, né? Eles estão empreendendo para a honra e glória do Senhor. Amém. E a Geice, da GV de José Bonifácio, gentilmente mandou um presente, não para você, mas para sua amada esposa Tilda. Gostaria que o senhor desse uma olhada aqui, ó. Presente cheirosinho, ó, coisa maravilhosa. Nós vamos deixar aqui a sacola da GV aqui, ver se o senhor gosta. Muito né? lindo. E ela coloca essas mensagens bíblicas em coloca. Coisa linda, parabéns. Ela usa o negócio dela para falar do Senhor. Eu vou adorar olhar para minha esposa com essa camiseta. Ela já é bonita, vai ficar mais bonita ainda com essas roupas da GV. GV, de José Bonifácio. Maravilha. Lembrando que para você entrar em contato e conhecer mais roupas da GV, você vai ver na descrição do vídeo ali algumas informações e o link do Instagram da GV. E pastor, a segunda notícia é que ela mandou também uma blusa para nós sortearmos aqui hoje. Que bacana! Então, os nossos irmãos que estão cuidando da live, eles vão... Nós não programamos isso, né? Sim. Eles vão inventar alguma coisa aí para o pessoal responder, eu quero. Mande essa live para alguém. E depois eles vão fazer um sorteio, mesmo que no papel aqui, para nós entregarmos essa roupa para um irmão que ganhou. Maravilha, tá? que Então, bênção. Você digita aí nos comentários, eu quero. Na descrição, se não tiver nessa, está na descrição lá do meu canal, é só pegar lá e copiar. Nós estamos no canal da Igreja Presbiteriana de Diniz. Na descrição você pode ver o Instagram da GV, mas é GV Store, né? Você pode ver as roupas que a nossa irmã Geice vende. Maravilha, então, que Deus abençoe. Abençoe. Amém. Continuando a nossa conversa
aqui, já diretamente sobre o fim dos tempos. Pastor, eu gostaria que o senhor esclarecesse a diferença da primeira e segunda vinda de Cristo. Interessante isso, porque quando nós pensamos na primeira vinda e na segunda vinda de Cristo, há uma diferença abismal entre uma e outra. Porque na primeira vinda de Cristo, então, o Cristo que se encontrava na glória dos céus, ele decide, por amor de nós, abrir mão de parte da sua glória e vai vir a este mundo na condição humilhante de homem. Então nós vamos ver o que nós consideramos aquilo que nós chamamos de estado de humilhação de Cristo, que vai desde a sua gestação no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, o seu nascimento como uma criança humilde, a sua vida, o seu sofrimento, o seu martírio, a sua morte, o seu sepultamento. Então, Jesus ele vem da primeira vez para cumprir o papel, para cumprir um compromisso que o Pai estabeleceu com os nossos primeiros pais ainda no Éden. Porque quando os nossos primeiros pais eles decidem transgredir a lei de Deus, eles optam pela desobediência ao invés da obediência, quando eles escolhem o pecado ao invés da comunhão com Deus, quando eles escolhem a rebelião ao invés da subserviência, então eles caem, e aí o próprio Deus vai até Adão e Eva, e ali lhes faz uma promessa de que um dia o descendente da mulher, alguém gerado por uma mulher, haveria de esmagar a cabeça do descendente da serpente que havia causado todo aquele mal à humanidade toda. Então, Jesus, ele se encarna e ele vem nesta condição de Salvador para cumprir essa promessa feita no Éden. Essa é a primeira vinda, ele vem para cumprir uma promessa, ele vem para reatar laços, ele vem para refazer comunhão que foi perdida no Éden com o pecado. A segunda vinda não. Ele agora, depois de ter estado nesse estado de humilhação, ele ressurge, ele ressuscita dos mortos e ele é assunto aos céus, e Jesus agora se encontra naquilo que chamamos do seu estado de exaltação. Ele está sentado à direita do Pai, ele está intercedendo por nós junto ao Pai, ele está vendo o desenvolvimento e conduzindo o desenvolvimento da sua igreja por meio da obra do Espírito Santo, aguardando o dia glorioso que o Pai reservou para a sua volta. E a sua volta já não virá mais para salvar, ele já não virá mais para restabelecer um relacionamento perdido, mas ele virá para julgar. Ele virá como o rei, como o juiz, como o Deus Todo-Poderoso que veio para completar a sua obra de restauração da igreja, de levar a sua igreja de volta ao estado de comunhão na eternidade do paraíso, mas já não mais para salvar, mas para julgar. Então, na primeira vinda ele vem salvar, na segunda vinda ele vem julgar. Pastor, o que o senhor diria como aplicação entre a primeira e segunda vinda? O que nós devemos fazer? Pensando talvez em arrependimento, já que o Senhor vai nos julgar. O que pessoas que estão ouvindo isso com sinceridade deveriam fazer nesse momento, pensando que o Senhor vai vir julgar? Isso é sério. Sim. Ele vai julgar os nossos pecados. Como nós fazemos para nos livrar dessa ira do Senhor sobre nós? Perfeito. Mateus, Jesus veio para restabelecer esse relacionamento, ele fez isso durante todo o seu ministério, e ao voltar para o seu lugar de honra e glória, então ele deixou esta incumbência, esse processo de restauração, deixou isso nas mãos da igreja, e a igreja então, nós temos essa obrigação que nos foi dada de pregar o Evangelho, para que as pessoas ouvindo o Evangelho de Cristo, eles venham a conhecer o Cristo que restaura. Então, diante dessa realidade, nós precisamos entender que a nossa vida, o tempo da nossa passagem neste mundo, é a oportunidade que Deus nos dá de decidir a nossa eternidade. Então, enquanto estamos vivendo neste corpo, nós temos duas opções:
crer no Senhor Jesus Cristo e na mensagem salvífica do Evangelho e experimentar do gozo que aqueles que terão no dia da sua volta, de ir para estar sempre com Ele no céu, ou ignorar esta mensagem e sofrer as dores do inferno, como a palavra de Deus diz. Então, dentro desse momento da nossa existência, o que nós devemos é entender de maneira clara e ouvir de maneira clara o apelo do Evangelho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o que nós devemos fazer é crer na pessoa bendita de Jesus Cristo, crer com sinceridade do nosso coração, entregar a nossa vida verdadeiramente aos cuidados do Senhor Jesus Cristo e descansar na certeza de que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morto, viverá eternamente. Amém, amém. Tome essa decisão hoje Amém. mesmo. Pastor, continuando aqui as nossas perguntas dentro do nosso cronograma, a Bíblia fala sobre o arrebatamento. Perfeito. Nós vamos discorrer de maneira geral o que a Bíblia ensina sobre arrebatamento. Joia. Primeira coisa, nós precisamos entender o que significa a palavra arrebatamento. Arrebatamento significa tomar para si. Tomar para si. Tirar de. Então, quando nós falamos de arrebatamento, é o ato descrito na palavra de Deus em que Deus haverá de tomar para si o seu povo. Levar para junto de si a sua igreja, é o noivo que vem buscar a noiva para as bodas do Cordeiro. E é interessante pensarmos que a questão do arrebatamento que hoje permeia o universo evangélico de uma maneira bastante intensa, ele nunca foi motivo de grandes discussões na igreja evangélica, até por volta do século XVIII, meados do século XVIII. Então isso chega, essa discussão vem para dentro das igrejas, porque vai surgir questões ligadas ao arrebatamento que até então não existia, que é a figura do arrebatamento secreto, dos dois arrebatamentos. Porque até o século XVIII a igreja tinha uma crença só. Qual era a crença? Que Jesus um dia irá voltar, e quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja. De uma maneira muito simples, mas a partir do século XVIII, então nós vamos surgir essa figura, e hoje o arrebatamento causa muita dificuldade de interpretação e muita dificuldade até de relacionamentos entre evangélicos. Sim. Então, nós precisamos entender isso. E nós temos, a Bíblia diz claramente, quando Jesus, já sepultado, quando os primeiros discípulos vão ao túmulo visitar Jesus, as mulheres então vão encontrar com um varão vestido de vestiduras brancas que diz, olha, esse mesmo Senhor que o Senhor viu subir, ele vai voltar. É a ideia clara de que Jesus vai voltar, e quando ele vai voltar para buscar a igreja. E dentre todas as passagens da Bíblia, Mateus, que eu entendo falar do arrebatamento, nenhuma descreve isso de forma tão clara como o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. E eu quero então aproveitar e pedir para você, se você está com a sua Bíblia, e você pode até acompanhar a leitura, porque ele fala e descreve de maneira muito clara esse momento. Diz então, Paulo escrevendo à igreja tessalônica, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos crentes que já morreram. Sim. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, que não têm Cristo no coração. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é então o arrebatamento? É o dia glorioso que o Senhor virá nos buscar para estar eternamente com Ele. Graças ao Senhor, que esse dia aconteça em breve, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode jogar aí no chat, tá? Não entendi sobre isso, algum texto. Se você, hora que você perguntar, se você quiser colocar a referência para facilitar, tá bom? Para nós, você pode aproveitar esse momento e colocar as suas dúvidas
no chat. Pastor, vamos para a grande tribulação. Como entender a grande tribulação? Ela é simbólica, ela já começou. Como podemos discorrer, baseado, obviamente, na palavra do Senhor sobre isso? Eu entendo, à luz da palavra de Deus, do livro do Apocalipse, nós podemos entender que a grande tribulação ela é literal. Haverá um tempo em que os que estiverem neste mundo, nesse período, passarão por um período de perseguição tamanha contra a igreja, que jamais a igreja viveu em momento algum da sua história. Mas entendo também que por mais que a gente tente associar esse momento de opressão da igreja, de perseguição da igreja, as notícias que vemos de constantes mortes de crentes sendo perseguidos, igrejas sendo dizimadas, e é bem certo que isso é fato, no século XX foram mortos, assassinados mais crentes, mais cristãos do que os outros 19 séculos somados. Ainda assim, debaixo de toda essa perseguição, debaixo de toda essa opressão, eu entendo que nós não chegamos no período da grande tribulação. Porque a palavra de Deus vai dizer que será um período de tamanha opressão à igreja, que se Deus não tivesse abreviado esses tempos, até os eleitos teriam abandonado a fé e apostatado. Então, é literal, a igreja vai viver isso, mas nós não estamos vivendo isso não, apesar de estarmos vivendo tempo bastante difíceis. Já o negócio já está feio. Bem que feio. O Espírito Santo possa nos fortalecer e nos manter de pé somente por Ele. Amém. Às vezes, pastor, a gente tem uma ideia de que os nossos irmãos, né, descritos na Bíblia, eles são mais crentes ou fiéis do que nós. Mas nós precisamos ver de maneira realista que foi o Espírito Santo em que os fortaleceu. Quando nós vemos o diácono Estevão sendo apedrejado e citando palavras de perdão para aqueles que estavam o matando, nós podemos ver claramente a ação do Espírito Santo ali, e não de Estevão, ser humano, mas o Espírito Santo o fortalecendo. E graças ao Senhor por isso, que nos mantém de pé até o fim, Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor, já entendendo a grande tribulação, nós temos então uma visão sobre os últimos dias. Sim. Alguns entendem que os últimos dias eles iniciaram com a primeira vinda de Cristo e eles vão piorando, e também baseado nessa grande tribulação, que os últimos dias são no período da grande tribulação, então, quando essa perseguição, quando esse sofrimento, ele se aplaca, né, diante da igreja. Como o senhor entende, o que podemos entender baseado nas escrituras sobre os últimos dias? Nós temos no universo evangélico 3 visões básicas sobre os últimos dias. 3 linhas de raciocínio, de visão, ligada especialmente ao período, esse período de tempo que Apocalipse designa de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Então, há 3 teorias ou 3 visões escatológicas que são muito importantes a gente entendê-las para compreender a posição e a reação de algumas pessoas, de denominações, a respeito do livro do Apocalipse. Existem dentre dessas 3 posições, uma que praticamente está esquecida nos nossos dias, que nós chamamos de pós-milenismo. Mas ela foi de extrema importância para a igreja no final do século XIX, início do século XX, porque trouxe à igreja um tremendo despertamento missionário. Porque na visão do pós-milenista, então a igreja, o mundo será cheio da graça de Deus, a graça de Deus haverá de encher a terra, então Jesus vai voltar. E nesse contexto da volta de Jesus, então se envidou e gastou-se muita energia e muitos recursos para que o mundo fosse evangelizado de uma maneira rápida, porque então Jesus voltaria. Mas, dentro da visão pós-milenista, a grande tribulação ela aconteceria não com a igreja, porque a igreja já não participaria disso.
Mas a Bíblia não nos dá a ideia para pensarmos sobre isso. Há uma outra visão que nós vamos chamar de pré-milenismo, ou seja, a ideia de que a grande tribulação ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de que forma? Jesus, então, ele vai voltar, como ele prometeu na sua palavra, e ao voltar, então, ele vai tomar para si a sua igreja, e os que aqui ficarem, então, eles vão enfrentar um período de 1000 anos, que é esse período de grande tribulação. Então, a igreja não vai passar por isso, a igreja vai estar livre disso, a igreja não vai enfrentar este período. Há também a visão amilenista. Qual é a visão amilenista? A visão amilenista é que o 1000 anos de Apocalipse é um período simbólico, que vai muito além de 1000 anos. Porque é um período que compreende a primeira vinda de Cristo até a sua volta. E dentro todo este período, é o período da existência da igreja. E à medida que o mundo, o tempo avança para o seu final, a perseguição e as tribulações vão aumentando sobre a igreja, e no momento final, um período de tempo muito curto desse, comparado com o grande período que é da primeira volta, a primeira vinda à volta de Cristo, a igreja sofrerá de tal forma, e que esse período de sofrimento e de perseguição da igreja é que nós chamamos de grande tribulação. Daí eu ter dito anteriormente que nós não estamos vivendo esse período ainda. Então não chegamos nos últimos dias. Não, nós estamos caminhando para lá, mas ainda não estamos nos últimos dias. E eu peço a Deus que Jesus volte antes dele, ou que não me permita passar por isso, porque já está difícil desse jeito. Imagine quando a coisa piorar. O pastor, sobre as interpretações do fim dos tempos, essas interpretações, elas existem porque existem textos bíblicos que têm algumas dificuldades. Sim. E nesse sentido, nessas interpretações, esses irmãos que creem dessa maneira, nós podemos chamá-los de irmãos com toda tranquilidade, mas tem mais interpretações sobre o final dos tempos, e tem alguma interpretação que pode ser mais conhecida, que aí fica difícil a sustentação bíblica. Sim. Ou todas essas são possíveis, o pessoal, tem o pessoal da linha assim, mesmo que a gente discorde, mas são irmãos em Cristo, são piedosos, né? Eu até gostaria de crer que nós não passaríamos pela grande tribulação, né? Seria excelente, mas o problema é aqueles que creem que não passariam na grande tribulação. O problema é se passarem, né? Perfeito. Eles não estarão preparados, né? Exato. Então nós já vamos ficando preparados. O senhor gostaria de comentar mais alguma outra linha? E se existe alguma linha que o pessoal defende sobre o final dos tempos, que aí essa não tem como defender, seria quase ou antibíblica ou não tem parâmetro bíblico? Perfeito, sim, boa pergunta isso. Por quê? Quando eu falei que nós temos 3 visões básicas da escatologia, o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo, mas o pré-milenismo, ele se divide em 2 correntes. O pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico, ele difere muito pouco do amilenismo. Por quê? Porque ele entende que Jesus, ele virá, ele vai voltar, e quando ele vai voltar, ele vai levar a sua igreja consigo, e ele vai reinar num período de tempo, 1000 anos, mas sobre Israel, e Israel vai ser restaurado como nação. Povo de Deus escolhido. Então, no que diz respeito a nós, igreja, nós, os gentios que foram alcançados por o Evangelho, a nossa oportunidade de salvação é até a volta de Cristo. O problema surge, então, com os dispensacionalistas, porque eles vão criar fatos ligados aos finais dos tempos que a Bíblia não nos dá apoio. Principalmente a afirmação de que haverá 2 arrebatamentos. E eles vão se basear por um texto que está lá em Mateus 24, dizendo que se estiverem 2
no campo, um será levado e o outro vai ficar. Inclusive saiu recentemente um filme tratando sobre isso, retratando essa visão pré-milenista, dispensacionalista do Apocalipse. Então, mas isso não é bíblico, porque na verdade o que está descrevendo ali é o único arrebatamento que vai acontecer. No dia da volta do Senhor, os crentes estarão vivendo a sua vida neste mundo. Sim. E Jesus vai, quando a trombeta soar, os crentes vão subir ao encontro do Senhor nos ares e os descrentes vão ficar aqui. Mas não para enfrentar uma grande tribulação, mas para enfrentar o juízo. Porque a grande tribulação acabou. Sim. Jesus veio para encerrar e para abreviar esses tempos. Então essa ideia do arrebatamento secreto, essa ideia, e aí vamos dizer também, baseado em outro texto, que Jesus virá como ladrão. A ideia de que Jesus vai vir roubar as pessoas deste mundo e as pessoas desaparecerem e os outros vão ficar aqui pensando, mas vivendo, e depois Jesus vem para buscar a igreja, também não. Porque, na verdade, o texto diz que Jesus vai vir como ladrão, na hora que ninguém espera. Sim. Assim como a palavra de Deus diz que nos tempos de Noé as pessoas casavam-se, davam-se em casamento totalmente despreocupado, ainda sabendo da iminência do dilúvio, nós vivemos num tempo em que as pessoas, a vinda de Jesus está sendo anunciada, o juízo está sendo anunciado, e as pessoas estão vivendo como se isso não fosse acontecer jamais. Essa é a alusão. Então, o arrebatamento secreto, 2 arrebatamentos, está inserido no ambiente evangélico dos nossos dias, mas não encontra respaldo na palavra de Deus. Então, é difícil lidar com essa interpretação, porque ela não condiz com a verdade revelada de Deus. Sim. Deus virá buscar a sua igreja num único arrebatamento, e Ele vai levar-nos, e depois disso, e a ideia principal, e também nascido dessa ideia, os pré-milenistas dispensacionalistas então vão crer que até a primeira volta de Cristo, esse arrebatamento secreto, o Espírito Santo estará atuando e estará convertendo pessoas para que o Senhor venha e os leve. E que depois disso, sem a presença do Espírito Santo, as pessoas que vencerem a grande tribulação serão salvas. Meu querido, se com o Espírito Santo já está difícil, imagine sem o Espírito Santo. Então, há uma visão antibíblica acerca do arrebatamento, do juízo final e da palavra de Deus. Então, o pré-milenismo histórico se alinha e biblicamente encontra todo o seu respaldo bíblico, nós não temos nenhuma dificuldade Sim. em lidar com isso, mas o pré-milenismo dispensacionalista não dá, eles vão além da palavra e colocam dentro desse assunto aquilo que a palavra não tem. É interessante, né, que nós temos tudo hoje, escutando a palavra do Senhor, para entregarmos a nossa vida ao Senhor e descansarmos naquele que voltará para nos buscar, naquele que já venceu. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Amém. Pastor, só lembrando, agora tem mais um presente. Essa live está cheia de presentes. Que coisa boa, hein? Lembrando os nossos irmãos, lembrando quem quiser a camiseta, escreve "eu quero", que o pessoal da mídia eles não sabem, Sim. mas eles vão fazer um papelzinho lá e depois eles vão colocar o nome de quem ganhou, tá? Nós não vamos passar o sorteio, mas vamos dar o nome do sorteado. Sem problemas. Joia. Não, aqui é a honestidade, não tem problema enquanto a isso. Pastor, esse daqui é um material da minha esposa e da minha cunhada. Elas começaram a criar alguns materiais cristãos para crianças. Né? O senhor tem netos? Tenho. Coisa maravilhosa. Gente, olha que coisa boa. Eu só estou saindo aqui cheio de presente. Já ganhei presente para a esposa, agora é para os netos. É coisa então, linda. Eu não consegui verificar, porque a gente está no canal da Diniz, mas também vai estar na descrição, agora ou depois, o canal Irmãs, como é minha esposa e a irmã dela, as duas mamães, né? Minha esposa, 3 crianças, a irmã dela também, mas perdeu um bebê, né? Sim. Então a gente fala que ela é mãe de 3 também. Esse material aqui que eu vou entregar para o senhor, depois dar para os seus netos, é um material sobre proteção do corpo contra abusos, né? Para crianças de 0 a 6 anos. Então aqui, para o senhor dar uma olhada, tá? É um material que pode... Gente, que coisa linda, dá para ler até debaixo d'água. Exatamente, ele pode molhar, as crianças podem sujar, depois é fácil de limpar porque estão em formatos de card,
Vamos lá fazer o... Dá um zoom aí para a pessoa ver bem. Coisa maravilhosa. Dá os parabéns a Jéssica, a irmã. A Nath. Nath, Jéssica, parabéns pela iniciativa. Que Deus abençoe esse projeto. Amém. Que através da vida de vocês, desse projeto, muitas crianças e muitas famílias sejam abençoadas com conhecimento da palavra de Deus, de uma teologia sadia e bíblica. Amém. Então, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, no Instagram está Irmãs, Somos Irmãs. Vai ter, elas estão no início, né? Tem 3 materiais criados. Aqui nós vamos sortear também. É um jogo da memória para crianças com personagens bíblicos, né? Então, é um jogo da memória para a gente ir estimulando os nossos filhos, né? Na memorização e também no conhecimento dos personagens bíblicos. Esse também será sorteado e você que está na live, a mesma coisa para nossa galera de mídias. Aí, na próxima live a gente ajeita uma forma de sortear aqui. Isso, mas não tem problema. O pessoal daqui é honesto, vai sortear de maneira honesta, né? Esse daqui também você digita eu quero o jogo da memória. E o pessoal no final da live vai revelar. Você tá vendo? Live presteriana tem revelação. Sim, aí, você tá achando o quê? Eles vão revelar quem ganhou. Nós estamos falando do livro da revelação, exatamente. Vai ter revelação no fim. Eles vão revelar quem ganhou a camiseta da GV e o material. Tem gente nos assistindo ao vivo aqui que está dizendo eu quero. Exatamente. Entra na live, né? E já digita aí. E o material da Irmãs. Lembrando, pastor, relembrando, nós temos irmãos aqui na Diniz, nós temos irmãos José Bonifácio em outros locais. Nós chamamos de colaboradores. São irmãos que nós ajudamos a divulgar na live e que nos ajudam aqui também, né, presenteando as pessoas que estão acompanhando. Então, se você quiser colaborar com as próximas lives, né, divulgando o seu negócio aqui, nós vamos ter o prazer de divulgar. Também, quem sabe, não surgem uns presentes para o nosso pessoal da mídia, né? O pessoal está trabalhando aqui, o pessoal da mídia está trabalhando. Gente, nós entramos um pouquinho atrasado, porque o pessoal teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas... para abençoar a vida deles. A galera é boa e conseguiu superar tudo. Exatamente. Pastor, continuando com as nossas perguntas, como nós podemos interpretar de maneira saudável o Apocalipse, os símbolos, os números, interpretar sem forçar o texto? Porque nós temos uma dificuldade, tem muitas figuras, tem muitos símbolos. Como podemos, assim, alguém que, é a primeira vez que eu leio, eu não compreendo muito, qual caminho essa pessoa deve tomar? Perfeito. É interessante entendermos por que os números e os símbolos, entendê-los, compreender o uso de cada um é a chave para compreendermos o Apocalipse. Primeira coisa que eu preciso entender é que Apocalipse não é literal. O livro do Apocalipse não é literal, na sua totalidade. Sim. Ele é um livro que tem muito simbolismo e, já como eu disse no início da nossa live, tem uma razão de ser. Vou relembrar, se você não estava presente no início, o que é... Lembrar, então, que João escreveu o livro do Apocalipse, preso na ilha de Patmos. E, então, a correspondência dele, da igreja para ele, passava por essa censura romana. Então, ele vai usar de símbolos que não foram inventados por João. Mas são símbolos que já era de conhecimento da igreja. Por quê? Porque todo o simbolismo do livro do Apocalipse ele está baseado em livros do Antigo Testamento, principalmente em Daniel e Ezequiel. Você vai encontrar no livro de Daniel e de Ezequiel várias alusões aos símbolos presentes no livro do Apocalipse. Então nós vamos entender isso, nós vamos compreender isso. E os números na Bíblia como um todo, e especialmente Apocalipse, cada um tem o seu significado. Por exemplo, quando eu olho para o livro do Apocalipse e o número 1 é o número que simboliza o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. O número 3 é o número que sempre se refere, principalmente a Apocalipse, à Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. O número 4 faz alusão ao mundo, os 4 pontos cardeais,
a natureza criada, norte, sul, leste, oeste. Então, 4. Quando nós vamos olhar para o número 7, ainda que no contexto deste mundo as pessoas dizem que 7 é conta de mentiroso, né, na verdade, mas na Bíblia não, o 7 é o número de Deus. É o número divino. O número 10, ele está relacionado à perfeição, é algo acabado, que não tem nada por fazer mais. O número 12 diz respeito à igreja. A igreja da antiga dispensação, representada pelas 12 tribos de Israel. A igreja da nova dispensação, pelos 12 apóstolos. E o número 6. O número 6 é o número do homem. Por quê? O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus. Falta alguma coisa. Se o número de Deus, a perfeição, é 7, o homem é imperfeito, é 6. Então, quando eu entendo esses símbolos, eu consigo então colocar, a partir do entendimento tanto deste como dos demais símbolos, o entendimento correto. Por exemplo, vou dar uma outra alusão. Se João tivesse escrito que Roma era um governo que deveria ser temido, era um governo que o povo deveria tomar cuidado e temer e se rebelar, certamente ele teria sofrido muito mais na prisão e a sua comunicação não teria chegado. Mas quando ele ao invés de falar de Roma, ele fala da grande Babilônia, as pessoas sabiam que era a Babilônia. E o mais interessante de tudo isso, que me fascina, é que o símbolo não perde o seu valor com o tempo. O símbolo de 2000 anos atrás tem a sua simbologia interpretada hoje nos nossos dias. E a Roma de tempos atrás, a Babilônia do tempo de Daniel, a Roma do tempo de João, e a gente pode colocar muitos outros Romas dos nossos dias, nos dias de hoje. O símbolo, e é por isso que o livro de Apocalipse, ele não aponta para o futuro, mas ele é extremamente realista e atual. Então, quando eu vou ao livro do Apocalipse, eu preciso entender, primeiro, compreender o simbolismo, entendendo o porquê que ele usa tantos números. E quando eu compreendo isso, então, eu consigo ter uma visão mais clara, abençoadora e me apaixonar por esse livro da Bíblia. Bênção do Senhor. Pastor, já aproveitando esse gancho que o senhor deu sobre o livro de Daniel, por exemplo, é possível nós interpretarmos o livro do Apocalipse, e eu diria até o Novo Testamento, sem o auxílio, sem a ajuda, sem o esclarecimento do Antigo Testamento e de livros que fazem alusão direto ao Apocalipse ou até ao Novo Testamento, nós poderíamos abranger um pouco mais para o Novo Testamento. É possível interpretar só com o Apocalipse, eu vou interpretar só com ele? Não. Não, nem com o Apocalipse, nem nenhum outro livro do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele está totalmente arraigado no Antigo Testamento. E ele explica o Antigo Testamento. Eu não consigo entender de maneira adequada o Antigo Testamento se eu não compreender o Novo. E eu não consigo entender o Novo se eu não conhecer o Antigo, que é a base pelo qual o Novo foi escrito. E isso é muito importante. Porque, note, qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Qual é a relação que há entre eles? Quando eu vou lá no livro de Gênesis, eu vou ver a palavra de Deus dizendo que Deus criou os céus e a terra e tudo aquilo, esse universo conhecido, não é isso? Mas no Apocalipse diz que Deus está criando um novo céu e nova terra. Quando eu vou lá no livro de Gênesis, eu vou ver a palavra de Deus dizendo que Deus criou o céu, o sol e a lua para iluminar a terra, mas no livro do Apocalipse vai dizer no novo céu e na nova terra não vai ter nem sol nem lua, porque a glória de Deus iluminará todo o seu... Então, não é possível fazermos a leitura de qualquer livro do Novo Testamento sem ter por base o Antigo Testamento. Isso se aplica aos evangelhos, isso se aplica ao livro de Atos, isso se aplica às cartas de Paulo, às cartas gerais e ao livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele só pode ser bem interpretado à luz do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele lança luz sobre o Antigo Testamento das coisas que estão encobertas, porque aí é preciso então entender a grande verdade. Do que a Bíblia toda fala? Qual é o grande assunto da Bíblia? O grande assunto da Bíblia é Cristo. Toda a Bíblia fala de Cristo. Aí as pessoas falam, mas pastor, eu não consigo enxergar Cristo neste livro. Nunca, não. Todo livro fala de Cristo. O nosso grande desafio como leitores da palavra de Deus é encontrar Cristo
em cada livro da Bíblia, porque é exatamente dele que se fala. E por que que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita para nos levar de volta ao relacionamento com Deus por meio de Cristo. Então, esta dependência do Antigo Testamento, do Novo para com o Antigo, do Antigo para o Novo, ela é essencial para o bom entendimento, tanto de um como do outro. E eu lamento muito, porque há no nosso tempo, no arraial evangélico, algumas denominações que desprezam o Antigo Testamento, dizendo, olha, isso daqui foi o tempo da lei, nós não vivemos agora mais sob o tempo da lei, agora nós estamos vivendo no tempo da graça. É lamentável tudo isso. Sim. Porque toda a graça só é de fato graça quando eu compreendo a lei. E quando eu compreendo toda a lei, eu vou também perceber que a lei também é graça. Exato. E a partir da queda, vivemos somente pela Da graça. desgraça. Nós só vivemos da desgraça e só pela graça Só do pela Senhor. graça. É por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos. Exatamente. Então, esse é um estímulo também para você que está nos ouvindo a voltar à leitura bíblica. Sim. A voltar à leitura bíblica, né? Voltar à sua leitura devocional, voltar a se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Isso é alimento para as nossas vidas. Pastor, mais uma pergunta aqui, agora uma pergunta bem específica, que tem muitos debates, né, sobre o que significa a marca da besta. Pensei que você não ia me perguntar isso, não. Mas não, vamos lá. Não tá aqui no cronograma, né? Cronograma, tá certo, mas tudo bem. Se fosse ainda uma pergunta de alguém que está nos acompanhando, eu ia perguntar, mas vamos lá. A palavra de Deus, ela fala que tanto ímpios como santos serão marcados. É interessante que nessa visão, principalmente nessa visão dispensacionalista dos fins dos tempos, esses pensamentos surgem. Porque hoje já está meio que caindo em desuso, mas alguns anos atrás a gente viu aquela questão, o povo desesperado por causa do chip que seria usado para a identificação das pessoas, e quem usasse os chips, então, estava usando a marca da besta. Mas isso não tem apoio bíblico, porque na verdade nós estamos falando de questões espirituais. Por quê? Eu pergunto, você recebeu alguma marca? Você como crente é marcado? Sim, eu como crente sou marcado. A palavra de Deus diz que eu e você fomos selados. Agora, existe algum selo na sua pele? Igual eu disse, não. Nós estamos falando de uma linguagem espiritual. Sim. Eu e você, quando fomos alcançados pela graça de Deus, convencidos pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da justiça, então nós fomos selados com um selo de que somos propriedades de Deus, comprados por Cristo na cruz. Então nós somos selados. É este termo que a palavra de Deus usa para se referir aos crentes. Mas ela também diz que os não crentes receberão a marca, não a marca de Deus, não o selo de Cristo, mas a marca do diabo. São filhos da perdição. E esta marca também é espiritual, não é uma marca visível, não é a marca que você pode olhar e na fila do supermercado e dizer, oh, esse é de Deus e esse não, porque na verdade isso é bem certo que nós podemos distinguir um do outro pela prática, pelos frutos que produzem. Mas então, quando nós falamos a marca da besta, esse é o selo que a besta, que o inimigo, que o diabo coloca sobre o coração, a mente do descrente, aquele que rejeita a oferta da salvação de Cristo. Crentes são selados, ímpios são marcados com a marca da besta. Interessante. E aí, vocês têm dúvidas sobre isso? Você é selado ou marcado? Essa é a grande verdade. Exatamente. Somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. E pastor, gostaria de saber se tem algum texto, alguma parte do Apocalipse. Algumas partes geram dificuldades, mas alguma parte que gera mais dificuldade, alguma curiosidade do Apocalipse, né? Eu lembro que quando nós fizemos a live, o senhor falou sobre o novo céus e a nova terra, né? Não sei se é esse texto que o senhor vai citar, mas alguma parte que realmente gera dificuldade assim de entendimento, que a Bíblia não deixa
claro assim no livro do Apocalipse? É interessante isso. Eu gosto demais do livro do Apocalipse, mas me chama a atenção a forma abrupta como ela me leva para um simbolismo e usa como símbolo aquilo que para mim e para a maioria de nós crentes está bem definido. Porque pensa na pessoa de Cristo. Como é que você pensa em Cristo? Nós formamos uma ideia visual do Cristo que é maravilhoso. Cristo é lindo e é lindo mesmo. Cristo é algo que os nossos olhos desejam ver e muito em breve, o mais breve possível. E o Cristo glorificado é ainda mais belo do que isso. Mas quando o livro do Apocalipse descreve Cristo, é assustador. Aí às vezes confesso que nas primeiras vezes em contato com o Apocalipse, eu falo, gente, eu não quero ver Cristo não. Porque, então, é intrigante isso, porque o livro do Apocalipse, lá no capítulo 1, quando ele vai descrever o Cristo glorificado, ele descreve Cristo de uma forma que nós jamais poderíamos imaginar, porque é assustador a descrição que ele faz de Cristo. E eu fico pensando, as pessoas ficam com medo da besta, do dragão de 12 cabeças, de chifres, mas a descrição de Cristo feita por João, ela é tão assustadora quanto, porque note bem, olha o que ele diz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Está falando de Cristo. Sim. Com veste estalar e cingido à altura do peito com a cinta de couro. Ele começa a descrever o Cristo glorificado, o Cristo que está sentado à direita do Pai. E olha o que João vê. A sua cabeça e cabelos eram brancos, tranquilo. Ele não... Pelo menos tem cabelo, não é como eu não vou ver isso. Mas ele diz, os seus olhos são como chama de fogo. Gente, quando nós descrevemos olhos como chama de fogo, não é de Cristo que nós falamos. Exato. E ele diz, os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saiu uma espada afiada, não era uma língua, era uma espada afiada. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então a descrição que ele faz de Cristo é algo tremendo, mas é também assustador. Então isso me intriga, mas eu falo assim, qual Cristo que eu vou ver? O Cristo de João ou o Cristo dos meus sonhos? Os dois. Porque todo o simbolismo descrito por João aqui está presente no Cristo que a minha alma anseia enxergar. Sim. E é maravilhoso isso, então isso também me intriga. Por que João começa todo o simbolismo do livro do Apocalipse descrevendo Cristo de maneira simbólica? É o bom pastor que cuida das feridas, mas que trata a ovelha também. Perfeito. Né, que chama atenção, que é o justo juiz. Sim. Né, das ovelhas também. Aproveitando que o senhor não falou do texto, então, eu já vou para outra. Maravilha. Né, claro. Pastor, novos céus e nova terra. Alguns defendem que será o novo Éden, a terra aqui restaurada, tecnologia de ponta, sem pecado. Alguns defendem que vai ser, de fato, em algum lugar chamado de céu, né? Alguns até acham que a gente vai ficar de roupão tocando harpa no céu. Aí não dá também, né? Boa. Dá para pensar em tudo, né? Mas o que o senhor vê, o que a Bíblia diz sobre isso? Quais pontos possíveis? Se tem, não, assim não dá, mas esses são possíveis de pensar. Como que o Apocalipse e a Bíblia descrevem isso? Partindo daquilo que vemos tratando desde o início, que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, nós vamos então, eu entendo que à luz de Apocalipse nós vamos compreender o seguinte. Primeiro, nós vamos habitar na eternidade numa nova terra. Mas quando nós falamos de uma nova terra, nós somos levados naturalmente a pensar no planeta Terra. Mas a ideia não é essa, nós vamos habitar no lugar novo, criado por Deus para habitação nossa. E a Bíblia vai falar, vai descrever, nos dar algumas nuances desse novo céu e nova terra. Jesus, ele mesmo disse que ele voltaria para o Pai, e lá ele iria, na casa do Pai haveria muita morada, e uma morada para cada crente. Então nós vamos habitar num lugar que é onde há espaço para todos os crentes.
Apocalipse vai descrever o céu de uma maneira grandiosa e vai falar de coisas tremendas que nós nem conseguimos imaginar. Porque note, ele vai dizer que na nova cidade, na nova Jerusalém, onde os crentes haverão habitar, ela terá 12 portas. Cada porta formada de uma pérola, uma única pérola. Então é um negócio extraordinário. Imagine o tamanho dessa pérola para servir de porta da cidade. Mas diz que essa cidade também, ela terá as ruas de ouro. Ouro resplandecente. Então a ideia que a Bíblia nos dá é que eu e você, e todo aquele que, pela graça de Deus, se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, que entregar verdadeiramente a vida ao Senhor Jesus, vai viver na eternidade num lugar maravilhoso. Sim. Num lugar diferente de tudo aquilo que já viveu. Num lugar novo, preparado por Deus para a habitação do crente. E na sua grandiosidade, eu entendo que não vai ser na simplicidade do jardim, mas não vai ser um país tecnológico porque nós não vamos precisar disso. Também entendo que nós teremos uma vida de adoração plena a Deus, mas não vai ser de roupão o dia inteiro tocando harpa. Nós viveremos de maneira dinâmica e todos os nossos atos serão para a glória de Deus. Então, eu entendo isso, que o novo céu e nova terra não é um lugar físico, porque eu entendo que quando Jesus voltar, todo esse universo físico, ele também será julgado. Porque quando os nossos primeiros pais pecam, então a palavra de Deus diz que depois de dizer à mulher que por causa do pecado ela daria filho, em dores dará luz a filhos, e o seu desejo será para com teu marido, ele te governará, essa a punição da mulher. Ele diz então a serpente, dizendo, porque maldita é entre todos os animais da terra, rastejará e comerá do pó da terra. Esse era o pecado, a punição da serpente. Mas ao homem não. Ao homem diz, porque isso fizesse, maldita é toda a terra. Então Deus amaldiçoou toda a criação, todo o universo criado por causa da desobediência do homem. E quando Jesus voltar, então ele vai restaurar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. E é neste lugar, nesta nova terra, o mundo espiritual, eu entendo, não físico, porque a própria Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo transformado num corpo semelhante ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não era de carne e osso, ainda que fosse perceptível, porque a palavra de Deus diz que num determinado momento os discípulos estavam reunidos, as portas fechadas, e Jesus entra e está com ele. Mas também diz que ele estava caminhando a caminho de Jerusalém, ali lado a lado com 2 discípulos, e eles não reconheceram. Mas também diz que as mulheres ao verem Jesus ressurreto, o adoraram. Então eu entendo que é isso, o novo céu e a nova terra é um lugar grandioso, maravilhoso, que vai acima de todo entendimento humano, como Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está reservado para o povo de Deus, mas não é um lugar físico, é um lugar espiritual, onde os espíritos restaurados dos homens santos e salvos pelo sangue do Cordeiro haverão de habitar por toda a eternidade. O mais importante é que estaremos lá. Louvado seja Deus por isso. Do Senhor. Pastor, sempre que falamos do céu, ou de algo relacionado a isso, tem pessoas que nos vêm comentar sobre ter dúvidas da sua salvação. Pessoas sinceras, crentes piedosos que às vezes têm alguns medos, né? Nossa, se o Senhor voltar, se eu tenho dúvida ainda disso. É possível tirar essa dúvida, né, do coração das pessoas? Qual atitude os nossos irmãos, nossos ouvintes devem tomar? Porque às vezes quando fala do Apocalipse, está falando do céu, está falando do final dos tempos, estamos falando de viver para sempre com o Senhor, estamos falando da salvação que vem pelo Senhor. É possível um crente ter a paz da sua salvação e quais atitudes eles podem tomar para, enfim, ter essa paz, né, que são salvos, que estarão com o Senhor e não ter dúvidas da sua salvação? Joia. Eu acho que a chave para isso, Tinte, chama-se comunhão. Porque comunhão quer dizer ter em comum. Quanto maior a nossa comunhão com Cristo, maior a nossa segurança em Cristo. E também precisamos deixar claro que
ser tomado por esses sentimentos uma hora ou outra não é prova de falta de fé ou falta de condição ou incerteza com relação à sua salvação. Porque há momentos que a nossa fé vacila. Isso não deveria ser natural, mas acontece na nossa jornada nesse mundo. Mas o que verdadeiramente importa é estarmos em comunhão com o Senhor. O que verdadeiramente importa é entendermos que nós não podemos passar um só instante longe da presença de Cristo. O que importa entender é que nós precisamos buscar estar em comunhão com o Senhor todos os dias para que a nossa fé seja alimentada todos os dias. É triste ver que hoje existem pessoas dentro das nossas igrejas que pensam que podem sustentar e alimentar a sua fé participando do culto de domingo. Não, você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, como o corpo necessita do alimento, a alma precisa da palavra. Então, a nossa comunhão é que nos dá essa certeza. Quanto mais próximo eu estou, quanto mais vida em comum eu tenho com Cristo, maior a minha segurança da minha salvação em Cristo. Então eu entendo que é isso. A palavra, o antídoto para a insegurança da salvação se chama comunhão. Bênção, bênção. Essa comunhão se dá com pessoas com o mesmo propósito e na igreja do Senhor, nos cultos, né? O Senhor tem bênçãos reservadas para o povo no culto, pastor. Maravilha. Às vezes eu paro para pensar, por que Deus permitiu que a igreja viesse à existência? Porque é na igreja que nós exercitamos a nossa verdadeira comunhão. É por isso que a igreja é chamada de comunhão dos santos. Esse é o nome que a igreja recebe, comunhão dos santos. Então, a ideia, e a pandemia gerou isso na cabeça de muitas pessoas, que é possível ser crente solo, isolado na sua casa, a minha família. Não, a comunhão é que produz em nós a confiança e a certeza da salvação, e a igreja é um instrumento que Deus se utiliza para promover essa comunhão. O Salmo 133 fala dessa necessidade de comunhão, e fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e ele termina dizendo, é ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se você deseja experimentar mais da vida de Deus, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, se você deseja viver uma vida plena, você precisa estar em comunhão com Deus, diário e constantemente, e estar em comunhão com a sua igreja, porque é na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, que Deus ministra a bênção e ministra a vida para sempre. É interessante que não é possível estar em comunhão com Deus e não estar em comunhão com a igreja do Senhor. Né? Perfeito. Porque às vezes nós conversamos com alguém e você não tá vindo, não tá se envolvendo. Não, mas eu tô bem com Deus. Sim. Não tá não. Não tá. Não tá, realmente não tá. Parte do princípio que ele está em desobediência, porque Paulo diz claramente, uma ordem que Paulo deu, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Sim. Então, se você está bem com Deus, você entende que é ordem de Deus que você esteja congregado na comunhão dos santos. Bênção do Senhor. Então, você se está afastado da igreja, né? Tem deixado de vir, porque tem olhado muitas pessoas, né? Muitas pessoas se afastam porque aconteceu problemas e não gosta de não sei quem. Olhe para o Senhor. Amém. A igreja se mantém pelo perdão também. Sim. Caminhar mais uma milha. Então esteja junto e sirva. Trabalhe, né? A gente Sim. costuma falar, quer aprender mais do Senhor? Trabalhe. Sirva as pessoas, né? E o Senhor vai te abençoar. Pastor, já partindo para o encerramento e já vamos saber, os nossos irmãos vão postar aí o nome do ganhador ou da ganhadora. A ganhadora, porque às vezes um irmão aqui vai falar eu quero para dar de presente para a esposa, Joia, né? Olha que claro. Presente, hein? Presente maravilhoso presente do ganhador da ou da ganhadora. Mas tem algum texto que o senhor gostaria de comentar? Por quê? Porque essas lives, elas têm como propósito também para aqueles que querem pesquisar coisas sobre o Apocalipse, especificamente no futuro, dá uma pesquisada aqui na live, ver um panorama geral do Apocalipse e depois nós vamos para outros livros da Bíblia. Tem alguma coisa sobre o livro do Apocalipse que o senhor gostaria de comentar, que a gente deixou de comentar aqui na live?
Mateus, eu gostaria de deixar, já que a gente caminha para o final, primeiro que você entenda, todo o livro do Apocalipse, ele fala da vitória de Cristo e da igreja sobre o diabo e seus agentes. É um livro de vitória. Amém. É um livro de bênção. O livro, a grande frase do Apocalipse que chama a minha atenção é quando ele vai descrever os cavaleiros, os famosos cavaleiros do Apocalipse. Então ele vai dizer que viu um cavalo branco, um cavaleiro vestido de botas brancas e roupas brancas, vencendo e para vencer. Essa é a grande verdade do Apocalipse. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco que vem vencendo e para vencer, mas ele não vem só vencendo e para vencer o inimigo, mas ele vem vencendo e para vencer as dificuldades da sua vida. Ele vem vencendo e para vencer os problemas que você vem enfrentando. Ele é o grande vencedor e aquele que tem a capacidade e o poder de te dar a vitória. Então, o que eu digo para você é que você precisa entender, nos momentos mais adversos, nos momentos mais difíceis da sua vida, Apocalipse tem uma palavra de consolo para você. E nos momentos mais extremos da sua dor, você pode descansar na grande promessa que o livro do Apocalipse traz, que diz que Deus, o próprio Deus, vai enxugar dos nossos olhos Amém. toda lágrima quando nós estivermos ao lado no céu do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Então, eu olho para esses dois textos e digo assim, pense, reflita bastante sobre isso. O Cristo que veio vencendo e para vencer. O Deus que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a grande mensagem vencedora e restauradora do Apocalipse. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pastor, eu vou dar mais 30 segundos para quem quer concorrer a essa camiseta da GV e também o jogo da memória da Irmãs, para falar eu quero no chat. Os nossos irmãos já vão escrever quem foi o ganhador ou a ganhadora da camiseta da GV e do jogo da memória. Os nossos irmãos vão escrever. É possível escrever? Escrever quem, já está descendo aí? Quem foi. E enquanto eles vão escrever, eu gostaria que o senhor, se tiver, recomendasse uma literatura para quem quer se aprofundar no livro do Apocalipse, né, adquirir um livro, ou às vezes algum vídeo, seguir, às vezes tem pastores que falam sobre isso, são especialistas, sim, né, sim, sobre o Apocalipse também. Se o senhor pudesse indicar para o pessoal que está nos acompanhando. Se você gosta de vídeo... Opa! Se você gosta de vídeo e você tem tempo para isso, eu te recomendo que você possa acompanhar o Leandro Lima. Leandro Lima foi um contemporâneo nosso do seminário, um expert nessa área do Apocalipse, alguém que vale a pena. Doutor Leandro Lima, você pode procurar, é alguém que vale a pena ouvir e conhecer o que ele ensina. O livro, de todos os livros do Apocalipse, eu acho que o mais simples de entender, o mais objetivo, é o livro chamado Mais que Vencedores, do William Hendrickson. Você também pode entrar, é um livro bastante pequenininho, simples, objetivo, que nos dá a ideia clara de livro. Você vê que coisa ao vivo é tremendo, né? Eu quase caí aqui. Nossa. Mas fica tranquilo que eu estou de pé ainda. Eu não quero nem olhar pro pessoal ali, Sim, pastor. e se você riu da minha queda, cuidado. Vigie para o que não caia. Isso, é exatamente isso. Ô, pastor. Não foi eu que tropecei, não. Foi quase que eu fui derrubado pela cadeira. A próxima live vamos colocar uns pés de concreto aqui nessas cadeiras. Quando a gente trata de assunto pesado, a coisa fica desse jeito. Nós vamos fazer aqui a... Quer que eu faça aqui ou vocês fazem aí? Ah, daqui então. Daqui, aí, pronto. Pessoal, primeiro da GV. Primeiro da GV, quem vai ganhar a roupa, o pastor pode sortear um papel aqui, por gentileza. Aí, tá vendo? O senhor pode ler o nome, quem foi o vencedor ou a vencedora. A vencedora, Jéssica. Aqui, ó. A Jéssica é da... A Jéssica Marques. É da Diniz? Da Diniz. Da coisa Diniz. Maravilhosa. Coisa benção, rapaz. É coisa mandada, é bom que já fica aqui, ó. Não precisa nem pedir para entregar. Nem pedir para entregar. Parabéns.
Agora tem o outro. Tem o outro, é outro grupo de pessoas, porque tem muita gente. Separaram o Ô, sorteio. Jéssica, ó, coisa maravilhosa. Deixa eu... Olha, e não é que deu certo? A Jéssica É abençoada. é Aí. abençoada. Depois, se não servir, ou ficar pequeno ou grande, a gente pode conversar para Você trocar. acha? Ela tá tá bom? fininha de tudo, Aí, gente. M, vixe, vai dar certinho, então. Parabéns, parabéns. Depois marca a GV lá no Instagram, tá? Quando você vestir o seu look para vir e cultuar na igreja de Nis. Maravilha. Tá certo? E agora o outro, por gentileza, eu vou tirar aqui, Isso. pastor. Aí veio muita gente, hein? Agora da minha esposa, hein? Ah, gente. Esse daqui eu tenho certeza que vai patrocinar toda a live. Zilda Pedroso, maravilhosa, lá de Bonifácio, que não está morando mais. Mas eu vou deixar... Ô, tia Zilda, nós vamos deixar em Bonifácio. Eu tô esperando você ir lá buscar, viu? Joia. Nós não vamos nem entregar para ela. Perfeito. Zilda, parabéns, que Deus abençoe vocês. Saudades de vocês. Zilda Pedroso, que Deus abençoe. Parabéns a Jéssica, parabéns a Zilda. E obrigado a Gevi, obrigado, irmãs, por terem nos abençoado aqui e que Deus abençoe vocês. Pastor, vamos encerrar a live. Graças a Deus por esse período que nós passamos aqui. Já vamos definir esse mês qual será a próxima. Tem alguns pedidos, principalmente para o Gênesis. Né? Joia. Combinado. Vocês querem colocar numa enrascada lá, logo de cara. Do fim pro começo? Então. Joia. Né? Mas vamos nos programar, vamos colocar uns banquinhos de concreto aqui. Garanto que o banco não me derruba mais. Graças a Deus que eu não estou nessa cadeira aí, porque o senhor que tá magrinho sentou e a cadeira virou, imagina se eu sento então, né? Coisa ao vivo é assim mesmo. Gente. A vida é ao vivo, o bicho pega. Eu vou orar, agradecendo a Deus. Amém. Obrigado, que Deus continue te abençoando, pastor. Amém. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Que Deus continue te usando aqui na igreja de Diniz, te usando na sua família. Que Deus continue te usando para compartilhar o conhecimento que Ele já te deu, tem te dado, Amém. Da Bíblia, mas principalmente da vivência com Ele e com irmãos, que importa muito também. Amém. Conhecimento profundo da Bíblia, mas vida íntima com o Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Amém, Deus. Obrigado pela certeza da vitória do nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigado pela certeza de que um dia o veremos como Ele é. Amém. Um dia estaremos todos juntos. Sim, Deus. Que o Senhor nos dê conforto, conforte os nossos corações. E se tem irmãos aqui que têm dúvidas sobre o Senhor, sobre a fé, sobre a salvação, que eles possam entregar a vida ao Senhor nesse momento. Amém. Senhor. Sabendo que o Senhor é o Salvador das nome nossas de Jesus, vidas. Deus. O Senhor morreu, mas o Senhor venceu a morte. Obrigado por isso. Que o Senhor abençoe esse projeto. Sim, que isso possa alcançar muitas pessoas, para que elas possam se aprofundar na sua palavra. Amém. Acima de tudo, se aprofundar em intimidade Sim, com o Senhor, Amém, Jesus. sabendo que o Senhor vive, reina e voltará para nos buscar. Amém. Abençoe, ó Deus, esse pessoal, as pessoas que estão assistindo, abençoe as nossas igrejas, a igreja que o Senhor nos deu o privilégio de servir. Sim, Deus, também, abençoa, Senhor. Que nós possamos servir e mostrar o quanto o Senhor é grande. Amém. E o quanto o Senhor continua salvando vidas. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor estenda o seu rosto sobre as nossas vidas, Jesus. E que o Senhor nos dê paz. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, amém. Um privilégio estar aqui Deus com abençoe. o Senhor. Amém. Mais uma vez. Vamos até a próxima live, mês que vem, se Deus quiser. Pode se agendar. Exatamente. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Divulgue essa live, se essa live te abençoou, divulgue essa live para os seus familiares e nos ajude na divulgação da próxima.
Também, se você quiser colaborar com a live aqui, divulgar, abençoar pessoas, entre em contato comigo ou com o pastor Devanir, que nós teremos o prazer em presentear. Vê se vem um presente para mim da próxima vez, né, pastor? Isso, pode deixar. Arruma um presente aí para minha esposa, pelo menos. Vou retribuir da mesma forma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que a paz do Senhor seja sobre você. Deus te abençoe. Amém. Pastor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Cortou?